Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado 1, M e N são pontos médios dos lados AB e BC, respectivamente, e P é o ponto de interseção dos segmentos DM e AN. Sabendo que o ângulo APD é reto, a área da região sombreada é... Bom, então ele está me dizendo aí que esse quadrado tem lado 1, então eu já vou colocar isso aqui na figura. Essa medida aqui do lado é igual a 1. Está me dizendo também que M e N são os pontos médios dos lados AB e BC. Então, se M é o ponto médio do lado AB, significa que este pedaço, este segmento, é um meio. E aí, esse outro pedaço, esse outro segmento, MB, também é um meio. Da mesma forma, BN aqui, ó, isto é um meio e isto também é um meio. Vamos lá, aqui é um meio e aqui em cima é um meio. Não sei se eu vou usar isso aqui, mas em cima, aqui CN também é um meio. Ok. E o ponto P é o ponto de interseção dos segmentos. Eu vou colocar o ponto P aqui, ó. Esse aqui, segmentos DM e AN. O cruzamento dos dois aqui, ó. Então aqui está o ponto P. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo da área do triângulo ADM. Tá? Tu já vai entender por quê. Eu vou calcular esta área aqui, ó, desse triângulo. E aí lembra que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, a área desse triângulo ADM, base vezes altura sobre 2, eu tenho que a base é 1 meio, vezes a altura, está aqui, ó, que é igual a 1, e isso divide por 2. 1 meio vezes 1 é 1 meio, sobre 2. Isso é a mesma coisa que a primeira multiplicada pela segunda invertida, né? Aqui é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. E aí, 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. E aí, claro, né? Se eu tenho que 1 meio dividido por 2, metade dividido por 2 dá 1 quarto. Metade de meio é o quarto. Então, a área de ADM realmente que está fechando é 1 quarto. Muito bem. E aí, observa que a área do triângulo ABN também coincide no valor 1 quarto. A ABN também é 1 quarto. Por quê? Porque dá para dizer que é o mesmo triângulo, né? As mesmas medidas. Ó. Um lado é 1 meio e o outro lado é 1 inteiro. Então, as áreas são iguais. Então, eu já tenho aí a área dos dois triângulos, ADM e ABN. Muito bem. Com isso, eu já sou provocado ao raciocínio lá do final do exercício. Como eu quero a área sombreada, eu quero esta área que eu vou chamar aqui de área 1, somando com esta área que eu vou chamar de área 2. Então, eu quero a soma dessas duas áreas. Ok. Mas aí observa que a soma dessas duas áreas eu posso obter fazendo a soma de ADM com ABN, quer dizer, eu somo esses dois triângulos aqui, ó, somo esse triângulo com esse aqui, somo as duas áreas 1 quarto. Só que aí está faltando retirar esse buraco aqui, ó. Esse buraco tem que ser diminuído. E eu preciso diminuir esse buraco duas vezes. Por quê? Porque esta área, esse buraco aqui, esse triângulo, ele faz parte tanto desta área que eu chamei de 1, quanto faz parte dessa área que eu somei de 2. Então, ela está sendo somada, está sendo acrescentada, vamos dizer assim, as duas áreas. Então, eu preciso diminuir duas vezes. Então, o meu final de exercício dá para dizer que é área sombreada. Vou colocar assim, ó, a área sombreada resulta do quê? De 1 quarto, que é, por exemplo, o triângulo ADM, somando com outro 1 quarto, que é a área do triângulo ABN, e diminuindo duas vezes aquele triângulo ali, que é o AMP.
Então, nota que o meu objetivo agora passa a ser o quê? O cálculo da área do AMP. Então, o meu objetivo agora ó, é calcular esta área, que é a parte do exercício que é a mais, vamos dizer assim, mais complexa de fazer. Esse exercício tem um certo grau de complexidade e essa complexidade passa aí pelo cálculo desta área. Então, tá aí a estratégia. Meu próximo passo aqui é calcular esse valor aqui, ó, esse segmento DM. Eu vou chamar isso aqui de X. Tá? X é desde o D até o M. Tudo isso é o X. E já vai entender por que eu estou calculando esse X. Inclusive, essa medida X é a mesma dessa aqui. Ó. São duas hipotenusas dos triângulos iniciais aqui. Ó. Aqui também é X. Tá? Então, eu vou calcular aqui. Ó. X ao quadrado é uma hipotenusa. Vou usar Pitágoras. X ao quadrado é igual a um cateto 1 meio ao quadrado mais o outro cateto, esse aqui, cateto 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1 quarto, 1 meio ao quadrado, 1 quarto, mais 1 ao quadrado é 1. Aí eu tenho 1 quarto mais 1, vou fazer para ti aqui, ó. 1 quarto mais 1 é o mesmo que 1 quarto mais 4 quartos, né? 4 quartos é o inteiro. Conserva o denominador 4, 1 mais 4, 5, 5 quartos. Então, x ao quadrado é 5 quartos. Ou então tu faz também por MMC aqui, né? Usa o 4, divide embaixo, multiplica em cima e tal, faz por MMC também vai dar o mesmo, vai dar 5 quartos, tá? Então aqui, vou apagar esse rascunho. 1 quarto mais 1, 5 quartos. Então x é 5 quartos? Não, isso aqui é x ao quadrado. Então, na realidade, o x ele é igual à raiz positiva de 5 quartos. E aí? Bom, então x é igual. Raiz de 5 não tem exata, né? A raiz de 5 é um número irracional, então eu mantenho aqui, ó, raiz quadrada é de 5. Mas a raiz de 4 existe. A raiz de 4 é 2. Então, isso resulta a raiz de 5 meios. Então, isso é o segmento DM que eu calculei. Esse x é o mesmo que DM, tá? Tá aqui, ó. Tá aí o DM. Muito bem. Agora tu vai entender por que eu fiz esse cálculo DM. Eu vou girar esse triângulo ADM aqui, colocando esse x que eu calculei agora no chão como base. Olha só. Então, eu vou fazer aqui com uma outra cor. Eu tenho aqui o triângulo colocado assim, ó. Aqui eu vou colocar o lado M, o ponto M e o ponto D, tá? Então, esse lado aqui, ó, x, que é a raiz de 5 sobre 2, eu coloquei aqui, ó, no chão. Aí, esse lado AM eu vou colocar para cá, ó, mais ou menos assim. Aqui eu vou colocar o A. E daqui para cá, ó, olha só, eu tenho o outro lado AD. AD aqui, ó, é 1. Eu vou preencher, ó. Isso aqui é 1. AM eu sei que é meio. E MD eu calculei raiz de 5 sobre 2. Daí tu pode ficar pensativo. Por que que eu vou usar esse triângulo se eu tenho os três lados conhecidos? Aqui está o ângulo reto. Eu tenho os três lados conhecidos. Um meio, eu tenho o outro cateto, que é 1. E tenho o outro cateto, e tenho a hipotenusa, que é a raiz de 5 sobre 2. Por quê? Porque o meu objetivo, na realidade, é o cálculo da altura desse triângulo. Meu objetivo é calcular isso aqui, ó, que é o H. Tu já vai entender por quê. Esse H é essa linha aqui, ó. Isso aqui é o H, ó. É a altura desse triângulo.
E aí, como é que eu vou calcular este h? Bom, aí tu precisa lembrar das relações métricas do triângulo retângulo, tá? São 4 relações métricas que existem no triângulo retângulo. Uma delas é a relação de Pitágoras. E aí tem mais 3 relações. Dessas 3 outras relações que eu vou usar, essa aqui, ó, eu vou fazer aqui para ti um rascunho e vou apagar, porque eu acho que vou precisar de espaço para esse exercício, tá? Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho a hipotenusa que eu vou chamar de A, né? Normalmente chamar de A, aqui um cateto B, aqui o outro cateto C, aqui está o ângulo reto, e aqui, ó, está a altura desse triângulo, tá? Então tá aí o triângulo retângulo genérico. Com essas medidas aqui, existe uma relação que diz que a hipotenusa multiplicando pela altura resulta o mesmo produto dos catetos, B vezes o C. Então, é esta relação aqui, ó, que eu vou utilizar nessa próxima etapa do exercício. Tá? Então, eu vou apagar essa. Não sei se vou precisar do espaço. Vou precisar do espaço. Eu vou deixar assim, tá? Vou tentar apertar um pouquinho aqui para deixar essa relação aqui para ti, tá? Ó, uma das relações métricas do triângulo retângulo. E aí, então, vou usar isso. Ó. Vou direto aqui, ó. A vezes H, ó. O A é raiz de 5 sobre 2, a hipotenusa. Então, eu já vou raiz de 5 sobre 2 vezes o H, que eu não sei. Isso é igual a B vezes C. Um cateto é 1 meio e o outro cateto é 1. Como eu tenho aqui, ó, 2 divisor desse lado, 2 divisor desse lado, eu posso cancelar esses dois aí. Eu consigo aqui dar uma aceleradinha. Olha só, consigo cancelar esse 2 com esse 2. Aí eu tenho aqui, ó, raiz de 5h igual a 1. Olha só, vou fazer para ti aqui, ó, raiz de 5h igual a 1. Então, o h é igual a 1 divide por raiz de 5. Aí eu já vou racionalizar para ti aqui. Ó. Vamos fazer aqui 1 sobre raiz de 5. Eu acho que eu vou fazer aqui do lado. Acho que dá espaço. Ó. O h ficou igual a 1 sobre raiz de 5. E aí, racionalizando, 1 sobre raiz de 5 multiplica por 1, né? Raiz de 5 sobre raiz de 5. Mesmo denominador. E aí eu tenho raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Estou racionalizando o denominador. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que dá 5. Então, esse h, na realidade, ele é raiz de 5 sobre 5. Então, vamos lá. Ó. O h ficou igual a raiz quadrada de 5 sobre 5. Ó, tá aqui mais um cálculo. Muito bem. Que é essa medida aqui, ó. Raiz de 5 sobre 5. Pensa bem, se eu tenho esse h, tá? Que é raiz de 5 sobre 5, eu tenho essa hipotenusa aqui, que é 1 meio, eu posso calcular por Pitágoras esse lado aqui, ó. Que eu vou chamar de y. Eu posso calcular esse y. Por quê? Porque se aqui eu tenho um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto. E aí a área desse triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. Opa! Então aquele triângulo ali, deixa eu botar num espacinho aqui, ó. Aquela área ali vai ficar assim, ó, vai ficar h vezes y divide por 2, né? Cateto vezes cateto divide por 2. A área do triângulo retângulo. Como o h eu já tenho, falta o y. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou calcular o y por Pitágoras. Então, nesse caso aqui, ó, a hipotenusa é 1 meio. A hipotenusa está aqui, ó. Vou fazer um Pitágoras agora. A hipotenusa é 1 meio. 1 meio ao quadrado é igual a 1 cateto, que é o que eu conheço, posso usar o h, que é raiz de 5 sobre 5. E tu vê que como ele vai ser elevado ao quadrado, o h, né, eu não precisaria nem ter racionalizado, eu poderia ter utilizado ele assim, ó. Porque ele vai ficar ao quadrado.
Aí a raiz ia assumir igual, né? Mas eu me precipitei, de certa maneira, e racionalizei. Mas eu acho que é um reflexo, eu acho que todo mundo faria isso, né? O aluno em si faria também aquela racionalização. Então, está racionalizado ali. Raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 sobre 5 ao quadrado. Mais o y ao quadrado, que é o que eu quero descobrir agora. Aqui eu tenho 1/4. Aqui eu vou fazer uma coisa. Ó. Eu vou elevar isso aqui ao quadrado e já vou trazer para cá menos, tá? Fazer uma aceleradinha aqui. Ó. Vou trazer aqui para cá menos. Isso aqui vem para cá menos. Já vou elevar ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado. Ó, vou fazer aqui. Ó. Raiz de 5 sobre 5 ao quadrado. Corta a raiz com potência, dá o 5. E aqui 5 ao quadrado, 25. Então, isso dá aqui, esse quadrado, 5 sobre 25, que eu simplificando, resulta 1/5. Então, isso aqui ó, é 1/5. Então, olha só. Vou tirar esse rascunho aqui. Vem para cá menos 1/5. Isso é igual ao y ao quadrado. Então, y ao quadrado igual. Vou usar aqui o mínimo múltiplo comum para fazer a redução ao denominador comum. Entre 4 e 5, o MMC é 20. 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. Menos 20 por 5, 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, 1. Eu tenho aqui 1/20. Então, isso é o valor do y ao quadrado. Muito bem. Vou fazer aqui, ó. Y é igual a raiz de 1/20. E aí, y é igual raiz de 1 é 1 sobre raiz quadrada de 20. Isso vai resultar por... Posso racionalizar aqui, eu posso tirar a raiz, vou racionalizar aqui mesmo. Se eu racionalizo isso, multiplica por raiz de 20, fazer aqui de novo separado. Ó, 1 raiz de 20. Senão vai ficar pouco espaço. 1 raiz de 20, se eu racionalizo, ó, raiz de 20, eu tenho 1 vezes raiz de 20 dá raiz de 20. Raiz de 20 vezes raiz de 20, raiz de 400 que dá 20. Então, raiz de 20 sobre 20. Raiz de 20, olha só. 20 simplifica por 2 que dá 10, simplifica por 2 que dá 5, simplifica aqui por 5 que dá 1. Isso é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o 5. Isso sobre 20. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Vai tirar esse 2 da raiz, né? Esse 2 pula para fora. Eu tenho 2 raiz de 5 sobre 20. Certo? Estou racionalizando. E aí, 2 raiz de 5 sobre 20, dá para simplificar por 2 aqui, ó. E tudo isso fica raiz de 5 sobre 10. Então, esse é o valor do y. Raiz de 5 sobre 10. Então, tá aí o rascunho. Ó. Esse rascunho aqui, eu vou agora fazer a retirada dele da lâmina, tá? Vou apagar, então, ó. De novo, ó. Eu tinha aqui y ao quadrado é 1 sobre 20. Então, o y é a raiz quadrada, raiz de 1 sobre 20. Raiz de 1 é o próprio 1. Raiz de 20, raiz de 20. Racionalizo multiplicando por raiz de 20. Fica raiz de 20 sobre 20. 2 raiz de 5 sobre 20. Simplifica, eu tenho raiz de 5 sobre 10. Tá? Então, raiz de 5 sobre 10 ficou o meu y. Então, vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Então, isso aqui ficou
multiplicada por raiz de 20 e raiz de 20 para racionalizar. E aí o y ficou igual a raiz de 5 sobre 10. Então, esse é o y. Agora, eu vou para a área desse triângulo aqui. Lembra? Cateto vezes cateto sobre 2. Então, a área do triângulo AMP vai ser igual o h, que é raiz de 5 sobre 5, vezes o y, que é raiz de 5 sobre 10, cateto vezes cateto sobre 2, aqui, ó, h vezes o y, e divide por 2, né? Cateto vezes cateto divide por 2, como se fosse base vezes altura sobre 2. Então, aqui sobre 2. Isso vai resultar raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que dá 5, sobre 5 vezes 10, 50, e aqui sobre 2. 5 sobre 50, aqui eu já posso simplificar, ó, isso é o mesmo que 1/10. Então, esta área eu vou fazer aqui, ó, vai dar 1/10. Está dividindo por 2, né? Lembra a divisão de frações. Pega a primeira, que é uma simplificação aqui, 1/10, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica por 1/2. E isso vai me dar 1 sobre 20. Então, a área do triângulo AMP resultou, deixa eu colocar aqui para cima, resultou 1 sobre 20. Tá aqui, ó. Ok. E indo lá para cima, para finalizar o exercício, a área sombreada resulta 1/4 mais 1/4 menos 2 vezes a MP. Pô, o AMP acabei de calcular, né? Deu 1/20. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, vai dar 2/20. Tá? Dá 2/20, multiplica por 2. Então, olha só, 1/20, que é a área de 1 MP, multiplica por 2. Dá 2/20, que é o mesmo que 1/10. Vou deixar 2/20, inclusive, tá? Nem vou simplificar, ó. 2/20. Mínimo múltiplo comum aqui é o 20. 20 divide por 4, 5, vezes 1, 5. Mais 20 divide por 4, 5, vezes 1, 5. E mais 20 por 21. Aliás, aqui é menos, né? Menos 20 por 21, vezes 2, 2. 5 mais 5, 10, menos 2, 8, 8/20. Então, a área sombreada está aí, ó. 8/20. Claro que não tem isso, né, nas alternativas, porque ele simplifica. Por exemplo, aqui por 2 por 4. E aí eu tenho 2. E aqui por 4, 5, 2/5. E aí, finalmente, eu chego na área sombreada, que é a alternativa D. Tá? Então, um exercício aí acho bem complexo, né, geometricamente, porque envolve as áreas, envolve o raciocínio geométrico de andamento, exige também lembrar da relação ali métrica no triângulo retângulo, então, esse processo. Talvez até tenha um outro processo resolutivo, mas o que me ocorreu aí foi esse, com esse caminho aí, uma certa complexidade, ok? Então fica meu forte abraço, obrigado pela tua visita, bons estudos. Não esquece aí da tua inscrição
que ajuda bastante aí no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.